Imagine por um instante que você está no coração de Roma antiga, o sol poente tingindo o fórum de tons dourados e um homem solitário, coroado pela glória efêmera do poder, senta-se em silêncio, refletindo sobre a brevidade da vida. Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Essas palavras de Marco Aurélio, o imperador filósofo que governou o vasto Império Romano por quase 2 décadas, ecoam através dos séculos como um farol em meio à tempestade da existência humana. Ele não era apenas um líder que comandava legiões e decretava leis, era um estoico devoto, cujas meditações privadas revelam uma sabedoria profunda sobre como navegar pelo caos da vida com serenidade e propósito. Hoje, em um mundo de notificações incessantes, prazos sufocantes e incertezas globais, como podemos pensar como esse imperador estoico? Como transformar as lições de suas meditações em ferramentas práticas para cultivar uma mente inabalável? Nesta jornada, vamos mergulhar nos ensinamentos de Marco Aurélio, explorando reflexões que nos convidam a questionar nossas reações, abraçar a impermanência e viver com virtude autêntica. Prepare-se para uma reflexão que não é apenas intelectual, mas transformadora, capaz de mudar a forma como você enfrenta o dia de amanhã. Vamos começar essa caminhada pelo estoicismo imperial, onde a verdadeira coroa não é de ouro, mas de resiliência interior. Marco Aurélio nos ensina que a distinção fundamental entre o que controlamos e o que não controlamos é o alicerce de uma vida serena. Em suas meditações, ele escreve sobre a futilidade de se angustiar com eventos externos, como a opinião alheia ou o curso imprevisível do destino, argumentando que nossa verdadeira liberdade reside na escolha de como respondemos a eles. No contexto da Roma antiga, isso significava aceitar pragas, guerras e traições sem deixar que elas corroessem a alma, focando no dever estoico de agir com retidão. Imagine um imperador lidando com rebeliões nas fronteiras ou intrigas no Senado. Ele não desperdiçava energia em raiva impotente, mas em ações virtuosas dentro de seu poder. Hoje, aplique isso ao estresse do tráfego matinal ou a um e-mail crítico do chefe. Pergunte-se: o que eu controlo aqui? Minha respiração acelerada? Minha resposta impulsiva? Em vez de reagir com frustração, pause e redirecione sua atenção para o que está ao seu alcance. Uma resposta calma, uma solução criativa. Essa prática não elimina os problemas, mas os desarma, transformando obstáculos em oportunidades de crescimento. Ao adotar essa dicotomia do controle, você constrói uma fortaleza mental que resiste às tormentas modernas, vivendo não como vítima das circunstâncias, mas como o arquiteto de sua paz interior. Experimente isso agora. Identifique uma preocupação atual e separe o controlável do inevitável. Sinta o alívio que vem com essa clareza. A impermanência de todas as coisas é outra lição central que Marco Aurélio martelava em si mesmo, lembrando que tudo o que vemos é um mero vislumbre de algo que já foi ou será. Para um imperador que via impérios nascerem e caírem, essa visão era um antídoto contra o apego excessivo ao poder ou à glória passageira. Ele observava os ossos de seus ancestrais e se questionava sobre a vaidade de acumular riquezas ou títulos, enfatizando que a morte nivela todos, do escravo ao soberano. Essa perspectiva estoica não era mórbida, mas libertadora, incentivando a gratidão pelo momento presente em vez de ansiedade pelo futuro incerto. Na vida contemporânea, pense no vício das redes sociais, onde curtidas efêmeras definem autoestima, ou na pressão por promoções que podem evaporar com uma reestruturação corporativa. Marco nos convida a visualizar o fim. E se esse post viral fosse esquecido amanhã? E se essa conquista profissional fosse apenas um capítulo breve? Ao abraçar a transitoriedade, você libera espaço para apreciar o agora, o café quente na manhã chuvosa, a conversa genuína com um amigo. Pratique isso diariamente. Ao final do dia, reflita sobre o que passou e sorria pela efemeridade, cultivando uma leveza que transforma um medo em aceitação. Assim, você pensa como um imperador, vendo a vida não como uma posse eterna, mas como um fluxo belo e fugaz. Viver no presente, sem ser arrastado pelo passado ou pelo futuro, era um mantra diário de Marco Aurélio, que alertava contra a ilusão de que a felicidade reside em algum depois ou antes.
Em meio às demandas de um império em declínio, ele treinava sua mente para focar no dever imediato, argumentando que o tempo é o único recurso verdadeiramente nosso e desperdiçá-lo em ruminações é roubar de nós mesmos. Essa ideia estoica ecoa a noção de que o passado é irrevogável, o futuro especulativo, e só o agora permite ação virtuosa. Hoje, em uma era de multitarefas digitais, onde e-mails nos puxam para ontem e agendas para amanhã, essa lição é revolucionária. Considere o ansioso empreendedor que revive falhas antigas, ou o pai distraído que planeja o feriado perfeito enquanto ignora o jogo de futebol do filho. Marco nos inspira a ancorar no instante. Respire fundo durante uma reunião tensa, sinta o peso do lápis em sua mão ao escrever um diário. Ao fazer isso, você não só aumenta a produtividade, mas aprofunda a alegria autêntica, transformando rotinas mundanas em atos de presença plena. Comece pequeno. Defina um momento estoico por hora, onde você silencia o ruído mental e se conecta ao que é real e tangível. Essa disciplina imperial não é abstenção, mas engajamento profundo, forjando uma vida rica em significado, uma respiração de cada vez. A virtude como único bem verdadeiro é um pilar que Marco Aurélio defendia com fervor, declarando que, se não é certo, não o faça, se não é verdade, não o diga. Para ele, em um mundo corrupto de bajuladores e ambiciosos, a integridade era a moeda do estoico, superior a riquezas ou honras externas. Contextualizado em sua corte, onde tentações de nepotismo e vingança abundavam, essa filosofia o guiava a julgar com equidade e agir com justiça, mesmo quando custava popularidade. Não se tratava de perfeição inalcançável, mas de esforço constante para alinhar ações aos princípios eternos de sabedoria, coragem, temperança e justiça. Na modernidade, isso ressoa no dilema ético do profissional que enfrenta a pressão para falsificar relatórios ou o amigo que hesita em confrontar uma injustiça social. Imagine aplicar isso. Ao scrollar notícias polarizadas, escolha a empatia sobre o ódio tribal. Em uma negociação salarial, opte pela honestidade em vez da manipulação. Marto nos motiva a ver a virtude não como um bardo, mas como liberdade. Ela constrói caráter inabalável e relacionamentos autênticos. Hoje mesmo, examine uma decisão pendente através dessa lente. É virtuosa? Se sim, avance com confiança estoica. Ao priorizar o bem interno, você se torna imperador de sua ética, irradiando uma influência quieta que inspira os outros a elevarem seus padrões, criando um legado de retidão em um mundo de atalhos. O autocontrole sobre as paixões é essencial para Marco Aurélio, que via as emoções descontroladas como inimigas da razão, capazes de cegar o sábio para a verdade. Ele meditava sobre como a raiva ou o desejo excessivo distorcem a percepção, comparando-os a nuvens que obscurecem o sol da mente clara. No Palácio Imperial, onde invejas e luxúrias podiam derrubar dinastias, ele cultivava a apatheia estoica. Não apatia fria, mas equanimidade, que permite respostas deliberadas. Essa prática era seu escudo contra os excessos da vida pública, promovendo decisões baseadas em virtude, não em impulsos. Hoje, em uma cultura de gratificação instantânea, de compras compulsivas a brigas online, essa lição é um bálsamo. Pense no estresse do fim de semana prolongado, onde a preguiça ameaça metas fitness, ou na irritação com um colega que rouba créditos. Marco nos encoraja a pausar. Visualize a emoção como uma onda passageira. Observe-a sem se afogar e responda com compostura. Experimente a técnica da visão de cima. Imagine-se de uma estrela distante, vendo o conflito como trivial. Essa perspectiva imperial dissipa o drama, restaurando o foco. Ao dominar suas paixões, você não suprime sentimentos, mas os canaliza para ações construtivas, vivendo com a maestria de um estoico que transforma fraquezas em forças, um suspiro controlado por vez. Gratidão pela natureza e pelo cosmos é um tema recorrente nas meditações de Marco Aurélio,
que se maravilhava com a ordem racional do universo, vendo-o como um todo interconectado, guiado pela logos divina. Para um imperador isolado em tendas e de campanha, durante guerras intermináveis, essa visão era um lembrete de que somos parte de algo maior, e reclamar é esquecer essa harmonia. Ele listava bênçãos diárias, ar puro, sono reparador, a beleza de uma flor, para contrabalançar as misérias humanas. Essa gratidão estoica não era ingênua, mas uma escolha ativa contra o descontentamento crônico. No mundo atual, bombardeado por comparações nas redes onde o FOMO reina, aplique isso ao desfile de vidas perfeitas editadas. Em vez de invejar o feed alheio, anote 3 dádivas do dia: o riso de uma criança, o sol filtrando pela janela, um livro que ilumina a mente. Durante uma crise financeira, Marco nos inspira a agradecer pela saúde que permite trabalhar, transformando escassez em abundância percebida. Pratique um ritual noturno de gratidão como ele fazia. E sinta o peso da insatisfação se dissolver. Essa atitude imperial nos eleva, conectando-nos ao fluxo universal, onde cada respiração é um presente, fomentando uma resiliência que floresce em meio à adversidade cotidiana. A importância de contemplar a morte diariamente, ou memento mori, era para Marco Aurélio uma ferramenta para valorizar a vida, não um exercício sombrio. Ele se lembrava de que a hora da partida pode ser a próxima, usando isso para priorizar o essencial e evitar procrastinações tolas. Na sua era de mortalidade alta, com pragas ceifando milhares, essa prática o mantinha humilde, focado no dever presente em vez de ilusões de imortalidade. Não era medo, mas aceitação que liberava energia para ações significativas. Hoje, em sociedades que evitam o tema da morte com entretenimentos incessantes, isso é radical. Considere o adiamento de sonhos. Vou viajar quando me aposentar, ignorando que o amanhã não é garantido. Marco nos convida a visualizar o fim. E se este fosse o seu último dia? Ligue para um ente querido esquecido, perdoe uma mágoa antiga, invista num hobby adiado. Durante uma rotina estressante, lembre-se, isso importa na eternidade? Essa reflexão estoica corta o supérfluo, infundindo urgência nobre. Comece com 5 minutos matinais imaginando sua vida revisitada. Sinta a clareza que surge. Ao abraçar o memento mori, você pensa como um imperador, vivendo não com pavor, mas com vigor, colhendo o dia como um presente finito e precioso. Amor pela humanidade ou filantropia estoica guiava Marco Aurélio a ver os outros não como rivais, mas como companheiros na jornada humana, cheios de falhas compartilhadas. Ele escrevia sobre perdoar os erros alheios, reconhecendo que todos agem por ignorância ou necessidade, e que a raiva só nos fere a nós. No império multicultural, onde etnias colidiam, essa compaixão era política e pessoal, promovendo unidade sobre divisão. Para ele, julgar com empatia era virtude suprema, dissolvendo barreiras de ego. Na era das guerras culturais online, onde os trolls e polarizações prosperam, essa lição é urgente. Imagine um debate acalorado no trabalho. Em vez de contra-atacar, pergunte-se qual dor impulsiona isso. Ofereça compreensão e veja o conflito se humanizar. Em relacionamentos tensos, pratique o perdão diário como Marco fazia com generais desleais. Essa abordagem imperial constrói pontes, não muros, fomentando comunidades resilientes. Hoje, estendam a mão. Comente positivamente em um post divisivo ou ouça sem interromper um familiar frustrado. Ao cultivar filantropia, você não ignora injustiças, mas as enfrenta com sabedoria amorosa, transformando inimizades em alianças e se tornando um farol de humanidade em um mundo fragmentado. A simplicidade na vida cotidiana era prezada por Marco Aurélio, que rejeitava luxos excessivos como distrações da essência estoica, preferindo rotinas modestas que nutriam a alma. Como imperador, ele comia pão simples e dormia em cátares durante campanhas.
argumentando que o contentamento vem da moderação, não da abundância material. Essa filosofia combatia a corrupção romana, ancorando-o na virtude acessível a todos. Hoje, em uma sociedade de consumismo voraz, de armazéns transbordantes a dívidas por gadgets, isso ressoa como alívio. Pense no estresse de acumular uma coleção de roupas que nunca usa ou horas perdidas em compras online. Marco nos inspira a simplificar. Declutter seu espaço físico e mental, priorizando experiências sobre coisas. Um passeio na natureza em vez de streaming infinito. Durante uma refeição, saboreie devagar, grato pela nutrição básica. Pratique o não estoico a impulsos supérfluos e sinta a liberdade emergir. Essa simplicidade imperial não é pobreza, mas riqueza interior, permitindo foco no que perdura, relacionamentos, aprendizado, contribuição. Ao adotá-la, você constrói uma vida leve e intencional, onde menos é verdadeiramente mais, ecoando a sabedoria de um líder que reinou com pão e estoicismo. O dever para com os outros, ou o conceito de cosmopolitismo, via Marco Aurélio como cidadão do mundo, obrigado a servir o bem comum acima de interesses pessoais. Inspirado por Epicteto, ele via a humanidade como uma família unida pela razão, e falhar no dever era falhar a natureza. No comando de um império esticado, isso significava reformas justas e clemência, mesmo para inimigos. Essa visão estoica transcendia bronteiras, promovendo equidade universal. Na globalização atual, com crises migratórias e desigualdades, aplique isso. Vote conscientemente, apoie causas locais ou simplesmente ajude um estrangeiro no metrô. Em vez de indiferença egoísta, pergunte-se: qual o maior benefício dessa ação traz para o todo? Em uma promoção, considere o impacto na equipe, opte pelo levantamento coletivo. Marco nos motiva a ver o dever não como ônus, mas como honra, infundindo propósito em rotinas. Hoje, comprometa-se com um ato diário de serviço, mentorar um colega, reciclar com intenção. Essa mentalidade imperial expande o eu para o nós, forjando legados de impacto positivo. Ao viver como cosmopolita, você contribui para um mundo mais harmonioso, honrando a interconexão que nos define. Finalmente, a perseverança na adversidade, ou amor fati, amar o destino, era o credo de Marco Aurélio, que abraçava sofrimentos como necessários para o crescimento da alma. Ele via obstáculos como treinamentos da providência, transformando perdas em lições de resiliência. Durante a peste antonina, que dizimou seu reinado, ele persistia escrevendo meditações que hoje nos inspiram. Essa aceitação estoica não era passividade, mas engajamento ativo com o inevitável. Hoje, em pandemias, demissões ou lutos pessoais, isso é vital. Encare uma rejeição romântica não como fim, mas como redirecionamento para a autodescoberta. Uma falha profissional como catalisador de inovação. Marco nos encoraja a dizer sim ao que vem, extraindo sabedoria da dor. Pratique o reenquadramento. Isso me torna mais forte como? Sinta o poder imperial de transformar veneno em remédio. Ao perseverar com amor fati, você não sofre menos, mas sofre melhor, emergindo mais sábio e compassivo. Em resumo, pensar como Marco Aurélio significa abraçar o controle interno, a impermanência, o presente, a virtude, o autocontrole, a gratidão, o memento mori, a filantropia, a simplicidade, o dever e o amor fati, lições que tecem uma tapeçaria de serenidade em meio ao caos. Essas meditações não são relíquias antigas, mas chaves para desbloquear uma vida plena, onde você reina sobre sua mente como um imperador sobre seu reino. Deixe que essas reflexões ecoem em você, transformando desafios em degraus para a excelência estoica. Se essa jornada ressoou em sua alma, inscreva-se no canal para mais mergulhos na sabedoria eterna dos filósofos. Ative as notificações, curta e comente abaixo.
Qual lição de Marco você aplicará hoje? Juntos, cultivemos mentes imperiais, num mundo que precisa delas. Lembre-se, a força não está no trono, mas no pensamento que o sustenta. Até a próxima reflexão.